Bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um Café Positivo. O tema de hoje é gestão emocional e dependência emocional. E eu já começo dizendo: cuide das suas emoções antes de cuidar da vida dos outros. E você vai perceber que eu estou aqui fazendo um áudio para você, não estou gravando um vídeo. O final de semana foi bastante intenso, participei de uma imersão sobre a questão da dependência emocional e estou aqui cumprindo meu compromisso de compartilhar com você uma mensagem que te fortaleça, que contribua para que você comece mais uma semana focada no seu crescimento, no seu autodesenvolvimento e em fazer diferente para fazer a diferença. E eu quero aproveitar também e te agradecer por participar, por vir aqui, por fazer as suas reflexões junto comigo, você que deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, que está compartilhando com outras pessoas. Eu quero te agradecer e dizer que eu também sou bastante beneficiada por vir aqui, por compartilhar com você. Na verdade, eu sou a primeira pessoa beneficiada, porque quando a gente compartilha, a gente aprende 2 vezes. E esse tema, cuide das suas emoções antes de cuidar da vida dos outros, para a gente começar a entender um pouquinho mais sobre o que é a dependência emocional. A dependência emocional que a gente tem com as pessoas mais próximas. Eu fiz aí uma postagem no Instagram ontem, explicando um pouquinho mais sobre esse conceito, né? O que é esse ponto cego? O Elton, dentro da imersão, ele explicou, e aí com muita maestria, que para a gente se desenvolver, para a gente crescer, para a gente alcançar nossas metas e nossos objetivos, a gente precisa de 3 pilares: a capacidade, a disposição e a permissão. A capacidade é o desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais para alcançar aquele objetivo. É o saber fazer. A disposição é a energia para fazer o que é preciso. É preciso ler, é preciso fazer mais um curso, é preciso aplicar, experimentar, testar, ajustar até acertar. Então, a disposição é o querer fazer. E a permissão é a autorização emocional relacional para que você possa conquistar os seus objetivos. É o poder fazer. Então, uma pessoa que tem uma permissão alta e que tem disposição, mas não tem as capacidades, não tem as habilidades desenvolvidas, ela vai se tornar uma pessoa iludida. Ela sabe oferecer, ela sabe vender, mas ela não consegue entregar. E uma pessoa que tem capacidade, que tem as habilidades para aquela atividade, tem a permissão para ir lá e fazer, mas não tem disposição, é um desperdício. É a pessoa que tem ideia, que sabe fazer, que pode fazer, mas ela não quer fazer. Ela não quer colocar energia, ela não quer sair daquele lugar que ela está. E a última combinação, que é a minha, que eu tenho trabalhado nos últimos meses, e eu posso imaginar que é de muitos de vocês que me seguem aqui, que refletem junto comigo sobre essas questões, é a pessoa que tem as habilidades desenvolvidas. A gente investiu em capacidade, a gente estudou, a gente fez formação, a gente testou, a gente experienciou, né? Conseguiu aumentar o nosso repertório, a gente tem disposição, a gente acorda cedo, a gente vai lá, a gente experimenta, mas a gente não tem, ou no meu caso, não tinha permissão para fazer acontecer. E a permissão pode ser uma coisa palpável, ou também pode ser aquela permissão sutil. O que a gente precisa entender é que ela é nosso ponto cego. Ela é totalmente emocional e relacional com as pessoas que são importantes na nossa vida. Então, dando um exemplo de uma falta de permissão bem palpável, é aquela que você tem clareza da comunicação do que está sendo falado ali. Então, quando eu participei de uma seleção para uma bolsa de estudos internacional e passei,
A pessoa que eu estava me relacionando naquele momento, ele falou: não acho uma boa ideia você ir, acho uma perda de tempo, você vai perder oportunidades aqui, 3 meses fora do Brasil, isso pode mudar muita coisa. E naquele momento, várias questões ali que foram acontecendo, eu fui enfrentando e fui dizendo: sou eu que vou. É as minhas oportunidades que estão em risco, é a minha vida que está em risco. Então, eu decidi lutar por aquela realização. Mas eu conheço muitas pessoas que cederam e que estão até hoje em relacionamentos nos quais elas culpam a outra pessoa porque elas não conseguiram realizar aquele objetivo, realizar aquela meta. Então, elas nem realizaram a meta e nem perdoaram para desenvolver uma nova forma de se relacionar. Então, a falta de permissão palpável é aquela que a gente tem clareza. E que as pessoas, inclusive, deixam muito claro: se você escolher esse caminho, você vai me perder, ou vai perder alguma coisa que eu posso te proporcionar. Então, ela é muito clara ali, né? Ou eu não confio em você, eu não acredito que você vai conseguir. Está tudo ali muito bem dito, a pessoa fala com todas as palavras, e você fica ali lutando, porque você depende de ouvir daquela pessoa: eu confio em você, vai lá, eu acredito em você, vai dar certo. E você fica ali fazendo aquela luta para conseguir que o outro te dê essa validação, que o outro diga: pode ir, que eu abençoo o seu sucesso. E tem uma falta de permissão que é mais sutil, e essa é a pior que tem, porque a gente não tem consciência da existência dessa falta de permissão. Nós estamos condicionados nessa falta de permissão. E nessa imersão eu fiz uma avaliação dos últimos anos da minha vida e consegui ter essa análise dos momentos de queda, dos momentos nos quais eu passei por muitas dificuldades. E geralmente, quando eu estava preparando ou um grande projeto, ou entrando num grande contrato, ou fazendo uma virada muito grande, sempre acontecia alguma coisa na minha família. Sempre alguém ficava doente, alguém separava, alguém perdia o emprego, alguém precisava de alguma coisa que eu tinha que parar tudo na minha cabeça, né? Colocar minha capa de heroína e ir lá para ajudar, para resolver, para continuar tendo a permissão desse núcleo familiar. Porque eu cresci vendo as dificuldades financeiras dentro da minha família e eu me coloquei na missão de romper com aquilo. Eu me coloquei na missão de me sair melhor. Eu fui a primeira a estudar, a primeira a fazer mestrado, a primeira a fazer doutorado, me coloquei nessa missão. E eu criei esse espaço no qual eu estava na frente e eu podia ajudar todo mundo que vinha atrás. E eu quero que você compreenda que não é a questão de apoiar, de ajudar. Eu poderia, inclusive, ter mantido os mesmos apoios e as mesmas ajudas tranquilamente. Isso não teria me atrapalhado se eu não dependesse da validação, se eu não dependesse da bênção dessas pessoas para eu seguir crescendo, para eu continuar acontecendo, para eu acessar novos empreendimentos. Mas eu não entendia também por que isso acontecia. Lá atrás, quando a pessoa que eu me relacionava se posicionou contra eu fazer um curso, uma formação fora do Brasil, ele não estava preocupado com a Elisamara perder uma oportunidade aqui no país ou ter problemas com o trabalho que eu estava desenvolvendo. Ele estava se blindando da Elisamara crescer, se autodesenvolver, se empoderar, e quando descobrisse que ele estava envolvido com outra pessoa, tinha um filho com outra pessoa, a Elisamara tivesse todas as possibilidades de dizer: eu não vou ficar com o homem que me traiu. A Elisamara tivesse todas as condições de dizer: eu tenho muito mais jornada nessa vida do que ficar aqui me ressentindo e convivendo com esse ressentimento e com você. Pisou na bola, problema é seu. Tchau. Então, ele não estava preocupado, como ele dizia o tempo inteiro, que eu ia perder alguma coisa se eu ficasse esses 3 meses fora. Ele estava preocupado com a Elisamara que ia voltar, com mais conhecimento, mais empoderada, mais forte, mais preparada para lidar com o que viria depois.
E eu não ia repetir o ciclo como eu não repeti o ciclo da minha mãe, que mesmo com o marido que traía, que humilhava, que fazia várias coisas que eu não vou trazer aqui porque não cabe, e mesmo assim eu vou ficar aqui porque eu tenho meus filhos, porque eu dependo deste homem para sustentar meus filhos, e passou 50 anos amarga, ressentida, sem perdoar, mas ali do lado, criticando, julgando e sofrendo. Eu optei por não fazer essa escolha. E da mesma forma, quando eu olho hoje para todo esse núcleo de parentes, que é uma coisa que a gente precisa também aprender a separar, né? O que é família? O que são os parentes? O que são amigos? O que são colegas de trabalho? Qual o papel de cada pessoa na nossa vida? O que é meu e o que é deles? Porque quando a gente começa a separar, as coisas começam a ficar mais claras. Então eu não entendia, por exemplo, que o fato de eu estar crescendo muito rápido estava me deixando muito distante deles. Que o fato de eu não conversar mais sobre a novela das 8, de eu não ter visto a Copa do Mundo, de eu não saber o que estava acontecendo lá no Espreme Sai Sangue do jornal, de eu estar buscando outros ambientes, outras leituras, outros temas, outras experiências, outras vivências, era uma forma de agressão até. Porque eu estava saindo do padrão da nossa sociedade de fazer o que todo mundo faz. Porque eu estava saindo desse padrão que é o padrão imaturo, que é as minhas emoções, elas variam, elas mudam de acordo com o que está acontecendo na sua vida. Então, as suas emoções são mais fortes do que a minha. Eu me preparei toda para dar esse salto, eu fiz um projeto, eu contratei uma agência, eu preparei tudo para poder fazer a virada da minha consultoria, mas naquele momento não dava para colocar em prática, porque tinha problemas acontecendo na família e as dores de todo mundo eram muito maiores do que a minha meta, o meu sonho, o meu objetivo. Eu quero que você perceba que eu poderia ter contribuído da mesma forma que eu contribuí, mas sem ter comprado esse sofrimento para manter essa dependência emocional. Porque quando a gente amadurece, quando a gente começa a crescer emocionalmente, fazer gestão das nossas emoções, o que a gente pensa, o que a gente sente, é muito mais importante do que o outro pensa, do que o outro sente. Então, tudo bem para você não fazer sentido fazer um curso, uma especialização fora do país. Você não precisa fazer, sou eu que vou fazer. E a gente vai continuar se relacionando. Então, tudo bem que as coisas não estão bem, que você perdeu o seu trabalho, ou que você se divorciou, ou que o outro está ali com uma doença, está tendo um tratamento de uma coisa que é puxado, é dolorido. Tudo bem, você está passando por isso. Eu quero e vou te apoiar. Mas eu não vou deixar os meus sonhos, os meus objetivos e as minhas metas para trás para sofrer junto com você. Então, quando a gente começa a amadurecer, quando a gente começa a estabelecer um outro fluxo de gestão emocional, a gente começa a pensar no nosso estado. E essa semana eu estou aqui, fazendo um intensivão, visitando a minha família. E eu estava com a minha irmã, com uma das minhas irmãs, e ela trouxe a história da doença da minha mãe, da perda, e eu ouvi, deixei ela falar tudo, e depois eu disse para ela, tudo bem você ainda estar sentindo essa dor, tudo bem você ter revolta, mas eu já passei o meu processo de luto, e hoje eu não posso mais voltar para esse lugar, eu escolho não voltar para esse lugar, eu sinto falta, eu sinto saudade, ela sempre vai viver no meu coração, mas eu preciso seguir em frente, eu preciso realizar os meus sonhos, as minhas metas, os meus objetivos. Eu não posso ficar aqui chorando com você, que é uma ação que não vai mudar nada, e que não vai melhorar a nossa vida em nada, e que não vai fazer com que a gente consiga avançar. Então já é uma atitude de quem entendeu que precisa manter o seu estado, para que eu possa continuar fazendo as ações as quais eu me dispus a fazer. Inclusive vim aqui e gravar esse áudio para vocês. Inclusive vim aqui trazer as minhas reflexões sobre tudo isso com vocês. Então eu quero que você compreenda que nós vivemos num mundo que é racional, sim. Nós racionalizamos sobre as coisas, a gente analisa, a gente quer isso, quer aquilo,
mas nós temos reflexos emocionais das nossas ligações relacionais. E isso acontece comigo, com você, com a sua amiga, com o seu parente, com o seu familiar, com todo mundo. Eu tenho pessoas que eu acompanho que têm a capacidade, já está pronta, está com a habilidade, tem a disposição, acorda todo dia e vai para a luta, mas não tem a permissão do marido. O marido não confia. Toda vez que ela conta do projeto para o marido, não vai dar certo. Você ainda não está pronta. Não sei não se você vai conseguir. Só que ela fica esperando que ele diga para ela, eu confio em você, vai lá, se joga para ela fazer acontecer. Enquanto ela espera a permissão, ela não vai poder ter os resultados. É isso que a gente precisa compreender, que toda demora nos resultados esconde uma espera de alguma relação com alguém próximo com você, que pode ser da forma que eu falei, que ela se comunica com clareza, não confio, não acredito que vai dar certo, não acho que você tem esse potencial, e pode ser essa falta de permissão sutil. Eu vou compartilhar com vocês mais uma situação de uma senhora que eu conheci nas minhas andanças do meu trabalho de campo, que a irmã dela, as duas eram muito unidas. E quando ela decidiu casar, a irmã passou a ficar doente. A irmã começou a ter problemas respiratórios. E ela casou mesmo com essa pessoa que ela conheceu, os dois foram morar juntos, e todos os outros irmãos ficaram com raiva, começaram a destratar o marido da irmã, porque a irmã não conseguia mais ficar lá junto e ter a vida que tinha antes, de cozinhar junto, de passear junto, de comprar roupa junto, de fazer tudo junto, porque agora a irmã tinha um companheiro, tinha um marido, tinha uma vida conjugal que ela não fazia parte 100% mais da vida da irmã. Isso fez com que o restante da família ali começasse a também ter raiva desse senhor e as relações foram ficando mais distantes. E eu estive visitando ela e a irmã continuou tendo problemas respiratórios, morou com uma pessoa, com outra pessoa e depois veio a falecer. Mas perceba, ela nunca desenvolveu a vida dela. Ela não achou justo a irmã dela casar, ela não usou isso para poder, a pessoa se desenvolveu, está crescendo, está indo em frente, eu também vou. Não, ela usou isso como uma forma de sofrer, de ficar cada vez mais doente, mais ressentida. É sobre isso que a gente está falando quando a gente está falando de gestão emocional. Num nível mais básico, é a gente aprender a falar aqueles nãos. Sabe aqueles nãos de eu realmente não quero? E tem várias formas de falar não, eu já ensinei para vocês várias formas de falar não, mas de realmente se preservar. E num nível mais profundo da gestão emocional, quando a gente já passou aí as etapas básicas, é a gente começar a entender as nossas relações, os nossos processos de dependência emocional, o porquê que a gente não está crescendo e qual está sendo o efeito das relações que a gente tem na nossa vida. O que está acontecendo quando tudo acontece? O que aconteceu quando eu subi, tinha um cargo, estava gerenciando uma equipe grande, estava crescendo, estava me desenvolvendo e de repente acabou tudo, virou uma perseguição, aquela confusão toda. O que estava acontecendo? Qual que era meu ponto cego? Era esse relacionamento que estava desandado, que estava complicado, eu estava fugindo de resolver isso, eu já tinha voltado para o Brasil, eu estava com aquela coisa na minha frente, não estava conseguindo lidar, não estava conseguindo ter conversas difíceis. E aí eu passei por uma situação muito difícil, muito difícil. Então, o que estava acontecendo quando as coisas começaram a desandar na vida da gente? Pode pegar qualquer coisa que você tem aí que foi realmente puxado na sua vida, que foi negativo, e começa a observar os relacionamentos que você tinha naquele momento, não as pessoas. Porque uma pessoa pode ter uma relação de vítima com uma e ser controladora com outra. Nós todos temos várias facetas comportamentais, porque uma pessoa pode ter conexões e dependência emocional diferente com outras pessoas. Você pode ter uma pessoa que com você ela se mostra uma pessoa controladora e com outra pessoa ela se mostra vítima da vida.
porque é o jeito que ela achou para conseguir o que ela quer. E ela está conseguindo ali o que ela quer, então tá tudo bem. Tá tudo bem continuar daquele jeito para aquela pessoa. Ela foi desenvolvendo ali o jeito que dá certo para ela conseguir do outro aquilo que ela está buscando. Então, fica esse exercício para essa semana, aproveitando a minha imersão do ponto cego. Eu vou ainda refletir muito mais, vou desenvolver muito mais os temas que foram trabalhados lá, preciso digerir muita coisa ainda em mim, mas aqui compartilhando com você, eu digo para você, vai procurar saber o que estava acontecendo, o que afetou a sua permissão, especialmente você que tem capacidade, que tem disposição. O que está afetando a sua permissão para que você possa alcançar seus resultados. O que estava acontecendo quando você teve uma queda, quando você teve um grande problema e não pôde alcançar aquela meta. Como estavam as suas relações? Com quem? E o que aconteceu? Fica essa reflexão para a semana e eu espero que você entenda que tudo muda quando alguma coisa muda. O fato da gente tomar consciência das nossas relações, de como a gente está agindo com o outro, de como o outro está agindo com a gente, e separar o que é nosso, o que é do outro, e parar de cobrar do outro o que é nossa responsabilidade, já começa a mudar o nosso jogo. Porque quando a gente entende essa regra, de cuidar das nossas emoções. Antes de cuidar da vida dos outros, a gente entende o jogo. E é só aí que a gente começa a ter uma real possibilidade de vencer no jogo da vida. Vamos para a vida, vamos para a nossa semana, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, encaminha esse vídeo, áudio para quem você acredita que precisa saber mais sobre isso e a gente se encontra aqui em breve.